Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, membros da imprensa, demais assessores, venho hoje a essa tribuna no comunicado de parlamentares, primeiramente, para reforçar em relação à minha opinião, deputado Vasni, sobre a votação de ontem, que já está expressa em todas as redes sociais, que já está expressa também na mídia do Distrito Federal. E quero dizer aqui, eu quero reafirmar, deputado Vasni, deputado Gioivali, a todos esses que estão nos ouvindo aqui também, que o que baseia, deputada Luzia de Paula, o nosso princípio é justamente ter palavra e ser coerente. Como eu disse, nas eleições de 2014, eu fui às ruas, propondo aquilo que mais de 20 mil pessoas foram às urnas para defender e acreditando naquilo que eu propus durante as eleições. Eu fui o quinto parlamentar mais votado do Distrito Federal, deputado Vasni. Com muita dificuldade. E assim... Só um minuto. Ô, gente, olha aqui, ó. Mais uma vez, o parlamentar está falando, vocês podem se colocar. Quando ele terminar, vocês se manifestem. Só isso. Obrigado, deputado Damasio. Obrigado, presidente, deputado Gioivali. Fui às ruas com essa proposta de defender os valores e princípios que eu acredito. Eu, antes de vir ao plenário, eu fui ao encontro de um grupo da comunidade LGBT que estava lá fora e disse o seguinte, que a maior expressão da democracia, na minha avaliação, foi o que aconteceu ontem. Porque os deputados que foram favoráveis expressaram por meio do seu voto e aqueles que foram contrários, deputado Vasni, também expressaram por meio do seu voto. E o parlamento é isso. O parlamento é essa expressão da democracia que, ora, alguns podem ganhar e outros podem perder. O nosso entendimento, deputado Vasni, é que a lei do ano de 2000, ela é sim inconstitucional, tendo em vista o artigo 22 da Constituição Federal, no inciso 1º. E o artigo 22 da Constituição Federal é muito claro, que diz o seguinte, deputado Ricardo Vale, que é competência privativa da União legislar sobre direito penal. E a discussão que estava sendo feita era justamente que se criou uma tipologia de crime que não é competência do Distrito Federal. Vale lembrar que esta lei, deputado Gioivali, ela foi vetada pelo governo à época e esta casa derrubou o veto no ano de 2000. E um dos argumentos apresentados pelo governo à época é justamente que essa lei era inconstitucional, deputada Liliane Roriz, e quem vetou essa lei foi o pai de Vossa Excelência, governador Joaquim Roriz, justamente por ser inconstitucional. Eu quero pela questão de ordem. Deputada, eu estou só justificando que a argumentação do ex-governador Joaquim Roriz foi pela inconstitucionalidade da lei, inclusive utilizando até o artigo 22 da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu não estou dizendo de posições A ou B, estou dizendo que a argumentação do veto que foi feito à época, estou fazendo uma discussão técnica do projeto, e não de uma questão de posição. Foi utilizado o artigo 22, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Bem, muitos podem questionar o porquê que essa lei não foi questionada a inconstitucionalidade. Concordo, deveria ter sido questionado essa situação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Da mesma forma como 4 governos se passaram, não regulamentaram a lei pelo entendimento dela ser inconstitucional. No meu entendimento, a legislação proposta também, ela dá interpretação e margem para criminalizar opiniões. E eu acredito que nenhum daqueles que estão aqui são favoráveis que a opinião seja criminalizada. E o terceiro ponto, eu também acredito que essa lei fere o artigo 5º da Constituição Federal, que é a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. E quero, deputado Gioivali, dizer o seguinte, que
concluir, que a tolerância, ela se dá a partir do momento, deputado Wasni, em que eu consigo ouvir uma opinião contrária, mesmo não concordando com ela. Que eu consigo ouvir uma opinião contrária, mesmo não concordando com ela, e aceitar, ir para os embates que a democracia estabelece, como o parlamento, a própria justiça, para determinar essas questões que são colocadas como divergências. Então, eu acredito que a expressão da democracia é essa. A minha opinião, como eu disse, já está impressa em todos os jornais, em todas as redes de comunicação. Eu, independente de função que exerço, eu não vou trair as minhas convicções, os meus princípios e valores. Mesmo que alguma parte da sociedade acha que eu esteja errado, mas outra parte da sociedade acredita nos mesmos princípios, nos mesmos valores que eu defendi e defendo e não transijo. E só para concluir, deputado Joy Vale, foi falado em relação sobre a troca da liderança do governo aqui nesta casa. E aqui eu quero dizer que, enquanto estive à frente da liderança do governo, eu tenho certeza que defendi o governo Rodrigo Hollenberg com toda a convicção, continuo na base de sustentação do governador Rodrigo Hollenberg, por acreditar que ele está fazendo um trabalho com base na seriedade, com base na verdade e com responsabilidade. Agora, se caso eu tenho convicção de que aprovei projetos importantes aqui, ajudei a aprovar projetos importantes aqui, como o que foi votado e que tiveram a contribuição de todos os parlamentares do Instituto Hospital de Base, que eu acredito que é a mudança no paradigma na saúde do Distrito Federal. Então, enquanto estive à frente da liderança do governo, defendi o governo e ainda mais, vou continuar defendendo o governo, deputado Wasni, naquilo que for bom para a sociedade, deputado. E reafirmo que continuo na base de sustentação do governador Rodrigo Hollenberg. Obrigado, presidente.